Olá! Sejam bem-vindos ao Podic, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada das pesquisas de alfabetização, iniciação e educação científica, realizado pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica. E esse episódio está sendo gravado na 10ª edição da FEBIC, isso mesmo, são 10 anos de Feira Brasileira de Iniciação Científica. E para acompanhar este e outros episódios, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Isso mesmo, vá lá e procure FEBIC. Eu, Marco Silva, professor de matemática e pesquisador, desejo junto com você compreender, com base nas reflexões que aqui nós faremos, um pouquinho mais a respeito do pensar, do fazer e do divulgar pesquisas de alfabetização, iniciação e educação científica em todas as nossas escolas do Brasil. E neste episódio eu tenho a honra de ter 3 grandes pesquisadoras, isso mesmo, 3 grandes mulheres que nas suas cidades, nas suas escolas desenvolvem pesquisas, e eu tenho plena convicção que você vai se apaixonar pelo nosso diálogo deste episódio. Eu quero começar a apresentar Rebeca Gomes Lima, é isso mesmo, Rebeca, é estudante do Instituto Federal do Amazonas, em Presidente Figueiredo, engajada em pesquisa, extensão e impacto social, foi uma das 3 meninas a representar o Brasil no... Pronuncia ali agora, como que é o nome do evento? É o programa Tech Girls. Olha só que coisa chique em 2024, programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que reúne jovens de mais de 30 países em uma imersão em STEAM e liderança. Também foi a única brasileira selecionada para o VPE. É isso? Assim que se pronuncia? Sim. Olha que coisa legal, hein? Realizado na Suíça, voltado à sustentabilidade e ao empreendedorismo de impacto. Atualmente é aluna e embaixadora do PrEP Program da Fundação Estudar, iniciativa altamente seletiva que prepara jovens de destaque para oportunidades acadêmicas e profissionais no Brasil e no exterior. Rebeca, muito obrigado por estar aqui junto conosco, viu? Obrigado por me receber. Coisa boa, vamos lá. Beatriz Maria Ferreira dos Santos, tem 16 anos, é estudante do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e mora em Toledo, Paraná. Participa do Clube de Ciências Cientistas do Jardim e desenvolve um projeto de iniciação científica com foco em cultivo in vitro de orquídeas. Seu objetivo é criar um método mais viável e acelerar o desenvolvimento das plântulas. Falei correto? Isso mesmo. Opa! E a formação de... Agora... Cakes, utilizando extratos vegetais de baixo custo como alternativa aos hormônios comerciais. Beatriz, muito obrigado por estar aqui junto conosco, viu? Eu que agradeço, viu? Agora eu quero apresentar a Sara Rocha do Amaral. É estudante do 3º ano da escola Firjan, é isso mesmo? Isso. SESI, lá em Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu estive lá, passei lá um pouquinho. Também estive lá no Amazonas, em Manaus, mas agora só falta eu ir em Toledo. Vamos continuar agora a falar da Sara. A Sara integra a equipe de foguetes Rocket Space. Falei correto? Já foi medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eita, Sara, hein? E atualmente desenvolve o projeto Oficina de Foguetes, popularização da ciência nas periferias, unindo ciência e impacto social. Sara,
muito obrigado por estar aqui junto conosco, Muito viu? obrigada pelo convite. A FEBIC completa 10 anos e ao longo desse tempo mostrou que a pesquisa pode ser uma porta de entrada para novas experiências e oportunidades. Para muitos jovens, a feira representa muito mais do que apresentar um projeto. É descobrir que a escola pode ser vivida de forma diferente, mais prática, criativa e conectada com o mundo real. Participar de iniciação científica é colocar a curiosidade em movimento, é olhar para um problema do dia a dia e pensar em soluções, experimentar, ajustar, aprender com os erros e perceber que a ciência está ao alcance de qualquer estudante. Neste episódio, nós vamos conhecer as histórias dessas 3 cientistas pesquisadoras que já trilharam esse caminho e que mostram na prática como a pesquisa pode abrir horizontes. Suas experiências provam que fazer ciência não é só selecionar e colecionar prêmios, mas acreditar em si mesmo, crescer como pessoa e contribuir para transformar a comunidade em que vivem. Meninas, muito obrigado por estar aqui junto comigo, viu? E para nós iniciarmos este diálogo, eu quero saber de vocês, né? O que é estar na 10ª edição da FEBIC? Como vocês estão se sentindo em fazer parte deste momento? Olha, pra mim tá sendo uma experiência incrível. Eu participei da FEBIC ano passado e assim, esse ano eu percebo que as coisas estão fluindo muito melhor. Assim, ano passado eu também participei e vi que tudo era muito bem organizado, tudo era incrível. As pessoas aqui têm um senso assim de paixão, sabe? As pessoas, elas são amigas, elas se entendem, a organização é muito boa. A gente tem aqui o podcast que eu achei uma coisa assim muito interessante e tá participando dessa edição é gratificante pra mim, com certeza faz parte da minha história. Eita, coisa boa! Sim, pra mim é a mesma coisa, tá sendo uma experiência completamente incrível. Pra mim é a minha primeira edição da FEBIC que eu estou participando. Então é realmente muito gratificante poder fazer parte desse momento tão especial na vida desse evento, né? Na história desse evento. Então conhecer pessoas incríveis, assim, a galera do setor lá. Então conhecer histórias, conhecer o porquê daqueles projetos. É muito mesmo gratificante fazer parte desse momento, conhecer a história de cada um. E é realmente uma experiência que vou levar pro coração pra vida inteira mesmo. Eita, coisa boa! E você, Rebeca? Pra mim, é a minha primeira vez na FEBIC. Tá sendo uma experiência muito incrível. É uma das minhas primeiras feiras, assim, grandes, vamos dizer, em relação à iniciação científica. E a primeira que eu tô com esse projeto. E esse projeto, que é basicamente isolamento térmico, utilizando fibra de coco, principalmente para residentes de pessoas de baixa renda. Esse projeto foi iniciado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em uma feira que a gente faz todo ano na nossa escola. E por ser uma feira, né, escolar, a gente nunca pensa que vai chegar em um nível, vou levar pra FEBIC, vou levar pra outras pessoas verem. Então é muito gratificante e também é muito incrível conhecer outros jovens que, assim como eu, são apaixonados por fazer ciência, e é muito inspirador ter essa troca. Eita, coisa boa! Gente, vocês não têm noção, são 387 projetos na 10ª edição. E nós temos projetos de quase todos os estados brasileiros e também de países vizinhos. E para quem não sabe, está assistindo um episódio do Podic pela primeira vez, a Feira Brasileira de Iniciação Científica, ela aceita trabalhos de todos os níveis de ensino. Você acredita numa coisa dessa? Como assim, professor Marcos? A gente aceita trabalhos desde o berçário até a pós-graduação. Mas aí as pessoas perguntam, Marcos, você tá, né? Meu Deus, tá palhaçada, calma aí. Berçário 0 a 1, 0 a 2, essas crianças não estão apresentando. Claro, né, gente? Essas crianças não vão estar aqui. O que acontece? As suas professoras
escrevem os relatos de experiência das pesquisas de iniciação científica, alfabetização científica que desenvolvem com estes alunos no berçário. Olha só que coisa fantástica. E elas trazem, então, esses relatos de experiência para poder apresentar aqui na FEBIC. Mas daí eu quero continuar agora o nosso diálogo, a nossa conversa, fazendo uma pergunta para vocês. Bora lá, né? Vamos começar a discutir um pouquinho. A minha primeira pergunta seria: o que despertou em vocês a vontade, o desejo de participar de projetos de pesquisa, de projetos de iniciação científica? Então, o meu projeto é a Oficina de Foguetes, popularização da ciência nas periferias. Então, a gente vive muito nessa realidade lá no Rio de Janeiro, de morros e, enfim, tem muitos famosos, né? E a gente vê que existe uma falta de ciência nesses lugares. Então, quando eu entrei na escola, na Firjan, lá eles proporcionam você a questionar as questões sociais, as questões étnicas e tudo mais. Eles realmente impulsionam você a fazer trabalhos que realmente te fazem pensar, sabe? E nisso a gente, na equipe de foguete, quando eu comecei a fazer parte, a gente começou a ver essa problemática de levar a ciência para essas crianças de uma forma fácil, de uma forma realmente acessível. Porque, às vezes, ciência, eles veem a galera indo pra NASA e acha que é algo muito fora da realidade, sendo que a gente tem esse objetivo de mostrar que eles podem fazer ciência com as próprias mãos. Então, cortando um papel, colando, pintando, eles podem fazer ciência e aprenderem sobre coisas da astronomia, sobre sistema solar, sobre voos, sobre física, matemática e todos os assuntos que podem parecer muito complicados, mas que realmente acabam se tornando muito divertidos para ele quando a gente faz atividades lúdicas mesmo, atividades práticas que eles gostam muito. Inclusive, a gente tem um experimento de escudo de calor que a gente usa o maçarico e representa como se fosse a reentrada do foguete na atmosfera. E acho que vocês se amarram, né? Ver um foguinho do experimento. É realmente algo muito mágico ver o brilho no olhar delas. Isso impulsiona a gente a fazer mais e mais, sabe? Levar isso para outras comunidades, para levar para mais crianças, expandir o nosso portfólio de experimentos também, que é algo que realmente a gente quer isso. A gente quer democratizar a ciência para todas as pessoas, independente da sua casta social, da sua casta étnica. Então, realmente, esse é o nosso objetivo. E isso nos impulsiona mesmo a levar a ciência para mais lugares. Eita coisa boa, hein? E aí? Pra mim, começou quando eu era bem pequena. Meus pais são professores e são professores do Instituto Federal. Então, pra mim, desde pequena, eu via meus projetos coordenando, meus pais coordenando projetos. E isso era uma coisa muito mágica, eles indo apresentar os projetos em conferências. Então, eu sempre fui muito inspirada por isso. E eles fomentavam muito no nosso núcleo familiar sobre o fazer ciência. Então, pra mim, era muito importante. E quando eu entrei no Instituto Federal, para todo o lado que eu olhava era ciência, ciência, educação, pesquisa, extensão. E eu participei, né, do PIBIC, que é os projetos de pesquisa que a gente tem lá. Participei do PIBEX, projetos de extensão. E também ver outros alunos participando de feiras de iniciação científica, feiras científicas no geral. Eu acho que, como a FEBIC também, eu acho que participar, levar projetos da nossa escola para a FEBIC e outras feiras é uma forma de impactar não só as pessoas que fazem parte do projeto, mas também a escola e a comunidade que esse projeto vem. Por exemplo, eu sou do Amazonas. E no Amazonas, muita gente ainda não sabe, não tem essa cultura de fazer ciência. Então, às vezes, eles têm que ter uma inspiração. E você pode ser essa inspiração dentro da sua escola, dentro da sua comunidade. Então, eu acho que a FEBIC impacta muitos projetos que vão ser iniciados ainda.
muitas pessoas além do que das pessoas que estão aqui presencialmente. Então é muito incrível. Olha só que coisa interessante. Antes de você responder, por favor, eu quero fazer um comentário, né? A Rebeca trouxe uma fala super interessante que nós escutamos, Rebeca, e eu vou falar para que você fortaleça ainda mais essa forma de você pensar. Os estudantes que vêm para cá se tornam ponto de referência, se tornam exemplos quando voltam para as suas cidades, para as suas escolas. Eu tenho, por exemplo, professores que conversam conosco, né, que dizem assim, que quando chegam na cidade, eles são recepcionados como aqueles atletas que ganharam as Olimpíadas. Parece assim que eles estão em cima do carro de bombeiro, passeando pela cidade, pelas escolas, e todo mundo quer falar com eles, todo mundo quer saber. E daí todo mundo, né, e a grande maioria chega para eles e pergunta como que nós fazemos para ir. Ah, Marcos, mas a curiosidade é só para ir para o passeio. Não, é um ponto inicial. A possibilidade de vir para a feira deve ser um ponto que o professor, observando esse desejo de vir, pode fomentar, pode construir essa cultura científica. Não é verdade? Com certeza. Por favor, me perdoe, mas eu precisava falar isso. E agora é contigo. Bom, a fala da Rebeca, inclusive. E ao contrário de vocês, o porquê eu iniciei fazer meu projeto e tudo mais foi bem diferente. Eu sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de ciências da natureza. E eu queria trabalhar com algo nessa área. E justamente por essa questão de querer trabalhar com algo nessa área, me instigou a fazer projeto de iniciação científica. No meu colégio, a gente tem um orquidário, que é basicamente uma sala de vegetação, onde a gente armazena os projetos e tudo mais. A gente tem um clube de ciências. E a partir desse orquidário, eu quis começar a cuidar, quis participar de tudo isso. E eu comecei a observar o comportamento das orquídeas, as cápsulas e tudo mais. E tudo isso me instigou a fazer meu projeto, justamente porque eu queria seguir no ramo da ciência, queria ser pesquisadora, quero ser professora ainda, quero fazer ciências biológicas. Eita, coisa boa. Mais ou menos isso. Que coisa interessante, viu? Mas agora que vocês falaram um pouquinho, né, de como adentraram, de como iniciaram esse processo, eu gostaria, então, de saber um pouquinho, gostaria que vocês, assim, né, abrissem um pouquinho o jogo, vamos assim dizer, e explicassem para nós um pouquinho a respeito do projeto que vocês trouxeram para a FEBIC esse ano, né? Que projeto é esse? O que foi feito? Como ele está hoje? Está finalizado? Não está? Está na fase de testes, né? Que testes estão sendo feitos? E assim por diante. Perdão. Então, o meu projeto, ele é sobre uma manta de isolamento térmico, utilizando fibras naturais de coco. E como a gente começou esse projeto? Nós começamos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Que acontece em todo o país. E na nossa escola a gente tem uma feira organizada para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde cada turma vai apresentar um projeto. Nós ficamos pensando qual projeto a gente vai fazer, e depois de muita pesquisa, a gente identificou 2 problemas na nossa comunidade. Primeiro que é muito quente. Nós vivemos na Amazônia, então é extremamente quente, e muitas pessoas que sofrem com isso são pessoas de baixa renda. Quando a gente vai analisar a estrutura da casa dessas pessoas, as casas geralmente elas não são pensadas para suprir a necessidade dessas pessoas de manter os ambientes internos de suas casas em temperaturas agradáveis. Outra coisa que a gente identificou também é o descarte de resíduos da agroindústria, como o coco. Então, juntando isso, nós fizemos um protótipo de manta de isolamento térmico que vai ser aplicado entre a telha e o forro, e a gente conseguiu testes em laboratório. A gente construiu uma caixa de testes onde a gente avaliava a temperatura, como ela mudava da telha até a manta e depois do forro, utilizando sensores de Arduino. E, enfim, com base nesses dados a gente colocou em vários gráficos e conseguiu analisar qual seria a melhor opção. Antes da gente escolher o coco, a gente trabalhou com
outras 2 fibras naturais, que é a bucha vegetal e a cana-de-açúcar. A gente analisou os gráficos e também fez comparações com alguns critérios como viabilidade econômica, abundância na região e também se o material ele apresentava alguma diferença depois de um tempo, como foi o caso da cana-de-açúcar, que acabou apresentando muitos fungos, então ela não foi muito viável pra gente. E depois disso a gente escolheu a fibra de coco. A gente, como eu disse, a gente fez esses testes em laboratório e agora a gente está passando para uma escala maior. A gente está fazendo as mantas para serem aplicadas já em residências. Até agora a gente só chegou a aplicar em um espaço de mais ou menos... A gente fez uma manta de mais ou menos 3 metros quadrados e aplicou em um depósito na nossa escola. E nesses primeiros testes que a gente está fazendo em escala real, a gente percebeu uma diminuição de 7 graus. Olha! E a gente também comparou com outras opções comerciais e percebemos como o Etaflow. O Etaflow, a gente percebeu que a nossa manta foi mais barata o custo de produção, que ficou em R$17,90, e enquanto a comercial está mais ou menos R$35 o metro quadrado. Então, a nossa manta, ela é mais eficiente e ela é mais barata. Sim. Então, a gente está tentando fazer já a aplicação e os testes em escala real. Maior, assim. real. Olha só que interessante, já aplicaram em um depósito da escola, né? E a gente que entende um pouquinho de temperatura, porque mesmo que sejam 3 projetos diferentes que a gente faz, mas você entende de temperatura, porque os teus projetos têm isso, você também entende temperatura, porque o teu projeto também tem isso, e daí quando a gente para e fala que diminuiu 7 graus, opa, uma diferença muito grande, né? E querendo ou não querendo, assim, se essa diferença está sendo comprovada em testes, é porque o produto está dando certo, né? A pesquisa está dando certo. E daí é uma questão agora de nós olharmos também, e daí já fica aqui uma indireta para os orientadores dessa menina. Já fica aqui com certeza um olhar empreendedor. A gente precisa pensar de que forma trabalhar em empreendedorismo com o resultado desse projeto, né? E daí eu convido você, se você é de Presidente Figueiredo, se você é empresário, se você é dono de uma empresa, procure o instituto, procure o professor orientador, que daqui a pouco ela vai falar um pouquinho dele, porque a gente vai fofocar dos orientadores, porque é óbvio, eu vou reunir eu vou reunir estudantes para falar dos projetos e para fofocar um pouquinho dos orientadores, com toda certeza, mas procure o orientador dela, isso mesmo, para fortalecer, para incentivar, não é verdade? Coisa boa. Quero ouvir os outros projetos, bora lá. Vamos, então. O meu projeto, como eu disse antes, é sobre oficina de foguetes nas periferias. Então é algo muito fácil de ser aplicado, algo muito simples mesmo, porque a gente tinha o problema de que na nossa escola a gente produzia muita coisa, só que não divulgava isso pra fora. Então faltava essa parte da divulgação científica, que foi algo que a gente parou pra pegar como uma problemática mesmo pra gente. Então, a gente tá produzindo muita coisa, mas isso só tá ficando na nossa bolha? E se a gente furar um pouco? E se a gente pegar todos os nossos conhecimentos que a gente teve até agora, porque a nossa equipe já conseguiu muitas medalhas, muitas na competição da Oba Fog. Agora a gente foi já medalhista de ouro, de prata. Então a gente se mantém assim com uma métrica muito maneira. Sim. Então acabamos que a gente ficou, tá bom, a gente tá dando um bom resultado e agora o que a gente faz com tudo isso? Vai parar na gente isso? Não pode. Não pode, não deve. Então paramos pra pensar em pegar todo esse conhecimento de física, de matemática e trazer de uma forma lúdica pras crianças, de uma forma prática mesmo. O conteúdo de astronomia, então a gente fala sobre questões teóricas, explica o que seria a Olimpíada Brasileira de Foguetes, que o Canari, que ele é o nosso presidente, né, lá da competição. Então, acaba que a gente pega todo esse conhecimento e leva de uma forma simples para as crianças, através de experimentos, porque as crianças lembram da prática mesmo. Se você falar muita coisa, entra no ouvido e sai pelo outro. Então, a gente tem mais esse viés pedagógico nesse projeto, mas ainda levando todo esse conhecimento. Então, fazendo experimentos de diferença de vinagre, que normalmente no ensino médio a gente trabalha com o nível 4, que é a reação do vinagre com bicarbonato e lança o foguete. Já com as crianças, a
gente faz algo mais simples pelo curto período de tempo que a gente tem, Sim. de horas. Então, a gente faz um foguete nível 2, que é um foguetinho de papel. Aí, cola as aletas, que são as asas do foguete, faz o corpinho, a pontinha, que a gente chama de coifa, e a gente bota eles para lançarem, se possível. Porque em alguns lugares, devido à periculosidade da área, acaba que se torna muito inviável até. A gente tem limitações físicas sobre Sim. como a gente pode fazer. São externas, né, ao projeto. Sim, exato. A gente, na nossa primeira oficina que a gente fez, a gente foi fazer um teste, então chamou as crianças para irem lá na nossa escola. Então a gente conseguiu fazer tudo certinho, ver como é que ficava na prática, porque na teoria a gente bota todos os planos. A gente vai fazer isso e aquilo com as crianças. Mas às vezes a resposta é completamente diferente. Sim. Sendo que a gente viu que deu certo, as crianças gostaram muito, o feedback dos professores foi muito bom, eles falaram que eles aprenderam demais, que o interesse pela ciência aumentou, e eles sempre perguntavam, quando é que eles vão voltar, quando é que a gente vai ir de novo, e assim a gente pôde trazer esse resultado para a nossa pedagogia, pra gente conseguir realmente marcar essas oficinas externas, no Sim. Morro do Borel, no Morro dos Prazeres, enfim, tantas comunidades que puderam receber esse conteúdo, e a gente teve que dar às vezes um jeito, entendeu? Aí às vezes a gente não conseguia lançar o foguete, mas a gente conseguia mostrar o vídeo das pessoas lançando, pra gente não deixar de levar esse conteúdo pras crianças, porque é realmente algo muito mágico conhecer a história Sim. delas. Eu só imagino realmente essas fazer parte crianças, a disso. gente saindo da escola, chegando em casa. Mãe, construiu um foguete! Mas é verdade, né? Quando vai pra prática mesmo, principalmente com os pequeninos, né? Vocês já passaram por isso, né? Mas os nossos pequenininhos, educação infantil, pré-escola, anos iniciais, né? É a prática, é o tocar, é o construir que Sim. vai gerar É mágico. Isso Sim. mesmo. E é realmente, por exemplo, conversando com outras pessoas aqui da FEBIC, que também fazem parte dessa área de astronomia e de exatas, eles falavam que, eu participei, de coisas desse assunto agora quando eu era do ensino médio. Eu seria ótimo ter conhecido isso como criança. E é muito legal que a gente tá fazendo algo que, a gente gostaria de receber quando criança também. Então, saber que a gente pode dar essa oportunidade para elas mudarem de vida através da ciência, sabe? Realmente democratizar a ciência para elas, que elas podem mudar de vida através disso, é realmente algo muito transformador. Que coisa boa! Muito E interessante você? Que projeto é esse? Bom, eu trabalho com extrato vegetal, que é uma alternativa para acelerar o cultivo in vitro, no caso, a germinação das sementes durante o cultivo in vitro e a produção de cakes. Então, o que acontece? A gente tem a cápsula de orquídea, que é o fruto da orquídea, e dentro dessa cápsula a gente consegue ter até 500 mil de sementes. Só que apenas 5% dentre essas 500 mil conseguem de fato desenvolver na natureza. E as orquídeas, elas são plantas mundialmente cobiçadas, tanto pela sua beleza relativa, e entre outros fatores que fazem com que as orquídeas movimentem bilhões de dólares no mundo. E foram desenvolvidos métodos de cultivo in vitro justamente pensando nessa dificuldade de propagação das orquídeas na natureza e na cobiça por novas mudas de orquídeas no mercado. Só que esses métodos, eles acabam sendo muito caros para pequenos produtores, floricultores e até mesmo para alguns projetos que buscam a reintrodução de algumas espécies de orquídeas que estão ameaçadas de extinção de volta na natureza. Eu não sei se vocês sabiam, mas é uma curiosidade muito interessante, que a família Orquidácea, que é a família das orquídeas, é a maior família de angiospermas, porém a que mais sofre com ameaça de extinção na natureza. Nossa. A maior família, mas é a que mais sofre. Exatamente. Olha só. E pensando nisso, no meu clube de ciências a gente desenvolveu o meio DIL, que significa desenvolvimento in vitro de orquídeas, que é um meio que ele pode ser até 87% mais viável do que os métodos de cultivo in vitro comercial. E eu estou adicionando extratos vegetais nesse método de cultivo para tentar acelerar a germinação das sementes. Isso porque, além dos métodos de propagação artificial em geral serem muito caros, eles acabam sendo muito lentos também, podendo demorar de 3 a 10 anos só para a orquídea ter sua primeira floração. E o que seria a solução para isso, né? No caso que seria os hormônios comerciais, a adição dos hormônios comerciais, eles acabam encarecendo muito mais o cultivo, que já não é propriamente viável. Uhum. E eu tô produzindo, tô adicionando extratos vegetais também na produção de cakes. Eu acredito que vocês não devem saber o que são cakes. Eu são... ia te perguntar, porque o nome
A gente esquisito, fica né? assim, né? Meu Deus, o que pode ser isso? É de comer? É um bolinho. Não é, né? É de comer. Já me perguntaram isso também. Cakes, eles são brotos que nascem de forma assexuada de pseudobulbos, que são basicamente caules e hastes florais de orquídeas. E eu tô utilizando esse método mais para uma cobiça comercial, já que quando você produz de uma forma assexuada, você tem uma planta exatamente da onde você tá pegando da mãe, basicamente. Então é isso que eu faço. E tá tendo resultados muito interessantes. Gente, olha só, vocês perceberam, são 3 projetos totalmente distintos, diferentes e assim por diante. E daí eu pego esse gancho, como assim, Marcos? Por que você tá querendo pegar esse gancho? É simples, é para dizer para você que quando você chega aqui na FEBIC e começa a visitar os estantes, nós temos projetos de todas as áreas que você imaginar, fazendo os mais diversos experimentos que você imaginar, passando assim por todos os setores que você imaginar e assim por diante. É a criatividade, é a curiosidade, é a preocupação dos nossos estudantes pelo mundo ao seu redor. E daí não é uma preocupação só conosco, seres humanos, mas é uma preocupação assim, ó, gigantesca com fauna, com flora, com meio ambiente, sustentabilidade e inúmeras outras coisas. E daí eu convido você, professor, orientador, dê liberdade à criatividade dos teus alunos, isso mesmo. E daí eu vou pegar essa minha fala agora para dizer para vocês, chegou o momento mais gostoso do podcast, que é o momento da fofoca. É o momento da fofoca, em que a gente fofoca mesmo, a gente fala mesmo, mas a minha fofoca é uma fofoca boa, tá? A minha fofoca é uma fofoca boa, porque eu gosto de falar dos outros, eu adoro falar dos outros, mas falar bem. Por quê? Porque quando a gente fala bem, é porque aquilo que a pessoa está fazendo está sendo bom, não é verdade? E daí eu queria perguntar para vocês agora, né? E gostaria de falar a respeito de uma pessoa especial, que é quem, Marcos? O professor orientador, aquele professor que está acompanhando o processo de pesquisa de vocês. E daí eu gostaria de entender, né, de que forma esse orientador, ele está auxiliando vocês, orientando, guiando vocês, como eles têm ajudado no processo, né, no desenvolvimento ali da pesquisa, né, e qual é a importância deste homem e desta mulher, deste professor e desta professora junto de vocês. Minha professora, ela é bem rígida, então assim, a partir do momento que eu entrei no Clube de Ciências e que eu falei que eu queria fazer projeto, ela falou assim, busca, vai atrás, me passa as coisas, a gente desenvolve, eu vou discutindo com você o que a gente quer fazer, o que a gente vai fazer. A minha professora é a Dioneia Schauren, e ela tem um papel também muito grande na minha vida. Como eu já falei, eu queria fazer biologia. Meu sonho era fazer biologia, algo relacionado à ciências da natureza. E a Dioneia, ela é formada em ciências da natureza. Ela é formada em biologia, licenciatura, ela fez mestrado. E assim, atualmente, ela é uma grande inspiração para mim. E ela realmente, apesar dela ser muito rígida, ela realmente serve de uma grande inspiração. Ela me motiva muito a fazer o que eu quero. E, inclusive, ela até aguçou mais ainda eu querer fazer ciências biológicas, porque realmente ela é incrível. Coisa boa, hein? Tá vendo como a fofoca é boa, né? Sim. É bom falar dos outros quando a fofoca é boa. Sim. A minha professora, minha orientadora é a Beatriz. Um beijo pra você, Bia. E ela realmente, ela é muito única mesmo. Ela é uma inspiração, uma referência. Então ela chegou na equipe de foguetes basicamente na mesma época para coordenar. E acabou que ela sempre impulsionou a gente a criar, a ser criativo, a fazer coisas novas. E realmente é muito importante mesmo, pra mim mesmo, ter ela como uma referência, como uma mulher negra na ciência. E também deu outra visão de vida mesmo, de verdade. Então acabou que ela viu essa ideia das oficinas, a gente começou a fazer as coisas, né? Ir pras oficinas, desenrolar com a pedagogia pra gente levar externamente, porque é complicado, né? Que tem que estar com o auxílio da escola mesmo pra ir
passar esse conhecimento para as crianças. E ela topa todas as loucuras mesmo. Todas mesmo. Então, realmente é algo muito, muito bom ter uma pessoa como ela que aguenta a gente correndo atrás dela pela escola. Ela tá dando aula, a gente fala, Bia, ajuda a gente com isso. Ela se dispõe a isso e é muito gratificante poder levar resultado tanto para a escola, quanto para ela e quanto para nossas famílias também. Então, realmente, muito obrigada por todo o apoio. É Beatriz o nome dela, né? Beatriz. Já entendi, professora Beatriz. Você é daquela que, se te der liberdade, tem 50 foguetes construídos no campus da universidade. É isso mesmo? Sim. Pra acabar, né? E você lá no Amazonas, Presidente Figueiredo, como que é? Esses vamos fofocar deles, vamos falar coisa boa deles. Quero ouvir. Então, eu tenho 2 orientadores. A gente tem 2 orientadores no nosso projeto. O professor Rafael, que é o professor de física, e o professor Efraim. E o professor Efraim, ele não dá aula pra mim, pra minha turma, mas ele dá aula pra uma das meninas que faz parte do nosso grupo, a Julie. E, assim, o professor Rafael, ele foi o nosso orientador durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, então ele tava lá quando tudo era mato. E ele nos ajudou, assim, muito durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, principalmente com a parte da física, da construção da caixa, quais materiais a gente vai usar, por causa que infravermelho, essas coisas bem físicas. E o professor Efraim, ele ensina no curso, faço curso técnico, eu sou de desenvolvimento de sistemas. O professor Efraim, ele ensina no curso de eletromecânica, então a parte de fiação também, toda essa parte mais de eletromecânica, ele nos ajuda nessa parte. E, assim, os 2 professores são muito incríveis. O professor Efraim é muito... Todo mundo do nosso campus quer fazer projeto com ele, porque ele é um professor que realmente fomenta essa cultura de projetos no nosso campus. Então, ele sempre tá com um projeto novo, todo ano. E ele leva esses projetos para feiras científicas. Então, todo mundo... quando passa um projeto, aí já fica, o professor Efraim de novo. Então, é muito bom. E eu acho que os orientadores, eles são uma parte fundamental de qualquer projeto. E, principalmente, eu acho que os professores, eles têm que ter isso de acreditar no potencial do aluno. E é muito bom quando a gente vê que orientadores, eles não estão lá para fazer o trabalho pelo aluno, mas sim auxiliar e mostrar o melhor caminho para conseguir para fazer aquele trabalho. Então, eu acho que os meus orientadores são incríveis e são inspirações para mim mesmo. Como eu disse, minha primeira vez na FEBIC e... Enfim, é muito bom ter orientadores assim. Eita, coisa boa! Você entendeu, orientador, por que eu, professor Marcos Silva, amo fazer fofoca sobre vocês? Porque vocês são especiais, vocês são guias, vocês são aqueles que auxiliam, que estão do lado, que pegam na mão, que acreditam, que incentivam, que instigam os seus estudantes a continuarem. Se você parar realmente para pensar e refletir um pouquinho, quem sabe você pode estar sendo grande exemplo para a vida, para a jornada destes estudantes. Então, por que eu pararia de fofocar a respeito de vocês, hein? Coisa boa, e nós vamos continuar. Isso mesmo, sabe por quê? Porque agora eu gostaria de entender o seguinte: os projetos, pelo que eu tenho entendido aqui de vocês, estão em andamento, estão dando resultados e realmente estão sendo significativos para as suas respectivas áreas. Mas a questão é, quais estão sendo, os grandes desafios que vocês estão enfrentando durante o desenvolvimento desse projeto? E se já teve grandes desafios,
Como que vocês superaram estes desafios? Então, um grande desafio quando a gente se trata de crianças em faixa etária de 5 a 10 a 12 anos, acaba sendo, às vezes, o desinteresse inicial. Porque, às vezes, a gente chega lá com todos os materiais, dá bom dia, boa tarde, e elas ficam tipo, é mais uma aula. Eu vou falar mais coisa, meu Deus, que chatice. Mas com desenroladas, oficinas e tudo mais, a gente acaba criando mesmo um vínculo, perguntando sobre eles. A gente leva nossos monitores, assim, que fazem parte da nossa equipe, para realmente estarem ali mentoreando cada criança para montar o foguete, para estarem conversando, para gerar essa conexão inicial. Porque é realmente um grande desafio isso. Porque o desinteresse, gente, é muito, muito grande no início. Sim. Mas depois você vai fazendo os experimentos e elas vão ficando tipo, uau, que legal. Então, isso tem a ver com isso e elas começam a fazer correlações com o que elas aprendem mesmo em sala de aula e começam a pensar além, fazer perguntas, a se mostrarem mais interessados. E o ápice da oficina mesmo é quando elas vão e lançam. Que elas veem, meu trabalho tá voando. É muito legal. Eu tô 40, Eu criei 50 agora tá no metros. céu voando. Exato! Então, tipo, pra elas terem essa consciência do que elas podem fazer, do que elas são capazes, das suas limitações, dos seus interesses. Então, realmente, a questão dessa oportunidade mesmo pra elas é algo muito importante e é o que a gente preza e a gente vê como um grande resultado. Mas a dificuldade mesmo é o interesse inicial, sabe? Mas também depois que vai... Pô, aí ninguém segura. E aí? Então, as maiores dificuldades, eu acredito que foi em questão de, nos testes e na construção da nossa caixa para realizar os testes, que a gente usa uma lâmpada que vai irradiar o calor para as outras camadas, que é como se fosse simulando como funciona na parte de cima da casa. Então a gente tem a telha, aí a aplicação da manta e depois o forro. E a gente usa um vidro na frente disso. Então é como se fosse um expositor também, que dá pra ver o que tá acontecendo lá dentro. Eu acho que uma das coisas que a gente mais teve dificuldade foi nisso. A nossa lâmpada, primeiro a gente estava usando 100 watts. E depois de pouco tempo utilizando, ela ficava muito quente. Então, em um espaço muito quente, ela simplesmente começou a derreter nossa caixa. Eita! Teve uma vez que explodiu não, vamos falar assim. Trincou a parte da frente da caixa, que é de vidro, como eu falei. Então a gente teve que fazer outra caixa para realizar os testes. Mas isso é muito bom, porque a gente percebe que tá ficando muito quente ali. Chegou a mais de 100 graus Celsius. Nossa. E é claro que esse é um teste muito extremo, e não vai acontecer desse jeito na realidade. Mas são testes que a gente fez para ver se ela realmente estava segurando a temperatura, sabe? Mas foi muito interessante a gente ver, porque a gente viu uma diminuição de 80% depois da aplicação da manta. Então, é parte da jornada. Outra coisa também que a gente teve um pouquinho de dificuldade foi a programação do nosso Arduino, porque a gente tem 4 sensores em cada camada para verificar a diferença de temperatura, mas a nossa dificuldade no caso foi que a gente usou um sensor inicialmente que ele não era muito adequado para as temperaturas que a gente estava usando, mas a gente não tinha o sensor no campus que era necessário, então a gente só conseguiu comprar ele um pouco depois. Outras partes também de programação que a gente demorou um pouquinho, mas é tudo parte da jornada. Sim. Então é muito bom. E também é muito interessante ver no diário de bordo quando isso aconteceu, as nossas reflexões sobre o que aconteceu naquela época. Então, é isso. A gente olha pro diário de bordo assim, aqui eu pensei em desistir, aqui eu pensei em desistir, aqui eu pensei em desistir também. Aqui eu arranquei uns fiozinhos de cabelo, aqui eu estressei a mãe e o pai, aqui eu também estressei o orientador. Daí a gente olha assim, mas aqui eu venci, aqui eu conquistei, aqui deu certo, e aqui eu tô indo pra FEBIC.
Eita, coisa boa! E você, meu anjo? Olha, eu confesso que eu tive bastante dificuldade de desenvolver meu projeto, porque meu colégio ele é estadual e acaba que a gente não tem verba nem estrutura para receber muitos equipamentos que seriam adequados para fazer meu projeto mesmo. Como é o caso do fluxo laminar, que ele é um equipamento que a gente teria que utilizar para realizar o processo de semeadura no meu projeto, que é o processo de inserção das sementes nos frascos. Só que esse equipamento ele é muito caro e não tem como a gente ter ele no nosso laboratório. Mas eu consegui passar por cima desse problema. A gente achou a cuba de vidro na literatura, que está se mostrando muito eficaz, ela é bem mais em conta, bem menor, assim, e está tendo resultados muito interessantes. E por incrível que pareça, outro problema que eu tive pode parecer bobo, mas foi nos frascos para ter o cultivo in vitro. No meu projeto eu lavei e etiquetei 346 frascos. Meu Então, assim, Deus do céu! foi bem complicado lavar. Confesso que foi muito difícil. E eles são sensíveis, né? Muito. Você precisa tomar um cuidado. A vidraria, quando se trata de testes, né, desta natureza, assim, eles são uma Sim. vidraria especial. Então precisa, né, tomar todo o cuidado. Uma coisa que você falou foi sobre essa questão da dificuldade financeira. Uhum. Que pra gente também, dependendo, às vezes é meio complicado, porque a gente quer levar esse projeto também para algumas escolas, o meu no caso, né? Para outras escolas, para outras creches e outros lugares assim ao longo do Brasil, que a gente é limitado, então a gente Sim. não vai conseguir estar em todo lugar. Mas a gente tem esse objetivo de produzir uma cartilha para passar esse conhecimento para outras escolas e outros professores usarem com seus alunos. Então, essa questão financeira também acaba sendo muito importante. Então, a gente tenta usar materiais reutilizáveis, materiais recicláveis, e acaba sendo realmente... A gente quer dar uma oportunidade deles fazerem em casa também. Então, por exemplo, eu falei antes sobre aquele experimento do foguinho, né? Que a gente faz de escudo de calor. Então, a gente coloca uma crosta e joga um maçarico. Aí, uma outra alternativa seria, tipo, maçarico é muito caro, né? Para essas crianças nessas realidades. Então, usar uma vela, usar um isqueiro, Sim. usar alguma coisa assim nesse sentido. Então, realmente, materiais de fácil acesso para não ter um alto custo. Porque talvez escolas estaduais ou municipais possam ter essa dificuldade de conseguir esses materiais. Então, é algo realmente muito importante para a gente fazer isso, né? Eu achei seu projeto muito interessante justamente por isso. Obrigada. Meu sonho, quando eu era pequena, era construir um vulcão. Eu queria muito fazer isso. Nunca fiz. Então, assim, também na minha escola, a gente tem muita dificuldade com professores de física, professores de matemática. Inclusive, aqui na FEBIC, a gente teve uma... Como é que fala? Uma palestra, uma palestra, acho que com o Pedro Demo, que ele falou sobre esse ensino e tudo mais. E a gente percebe justamente que a gente tem, principalmente nos colégios estaduais e municipais, uma deficiência no ensino de matemática, de física. Gente, A aprendizagem incrível. não está fácil. Não está fácil. E o seu projeto vem pra isso mesmo. Poderia ter realizado meu sonho. Transformar a matemática... Vamos realizar, viu? Viu? Ó, gostei. Ó, se juntou aqui, ó. Sim. Você sai daqui, pega o contato dela, daí Sim, assim, sempre. uma vai pro estado da outra, Sim, fazer já essa faz um troca. experimento, essa loja, E é já muito gostei. legal a FEBIC por causa disso. A E gente daí- vai falando dos outros estandes e vai Isso conhecendo essa mesmo. história. E daí convida o professor Marco Silva, Sim, né? tá, O professor presente. Marco Silva junto também. Tem que fotografar, fazer um podcast, Óbvio. Lógico. Fazer uma resenha, churrasquinho. Gostei. Exatamente, já queria conhecer o Rio mesmo. Gostei, viu? E para nós encerrarmos o nosso diálogo, gostaria eu de ficar aqui conversando com vocês horas e horas, mas nós não conseguimos. E daí agora, para encerrar essas nossas reflexões, esses nossos diálogos, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês dessem um conselho, realizassem uma reflexão, sabe? Para todos aqueles estudantes que ainda não se arriscam em feiras científicas, mas que lá dentro podem possuir essa vontade, mas fica naquela, ai meu Deus, eu acho que eu não vou, eu acho que o meu projeto não é tão bom assim. Eu gostaria que vocês dessem um conselho para esse estudante que tem este pensamento. Eu acho que uma coisa que eu ouvi de uma menina que é da minha idade e que foi um dos motores aí que me fez começar na iniciação científica é não tenha medo.
A gente vai errar, como eu disse, erramos 1000 vezes até conseguir um resultado bom. Mas não tenha medo. Iniciação científica, como tem o nome, é iniciação científica. É uma forma de você entrar no ramo da pesquisa, da extensão. Então, eu acho que muitas pessoas veem ainda a pesquisa como uma coisa lá em cima, que é só feita por profissionais muito, muito qualificados e que estudantes de ensino médio não têm essa capacidade de fazer a diferença em suas comunidades através da pesquisa, da educação, da extensão, mas eu acredito que a gente tem que, como o projeto dela é perfeito para isso, democratizar a ciência. Então, mostrar para essas pessoas que tem um mundo ainda a descobrir e que a gente tem essa capacidade. Então, eu acho que seria isso. Se você tem uma ideia, mas pensou, eu não sei se é possível, por favor, tenta, porque o importante, muitas pessoas falam, o importante é tentar, mas eu acho que também, além de tentar, é persistir. Isso mesmo mesmo. após a falha, é tudo Continuar. parte da jornada e pesquisa é isso, é errar, até conseguir, errar de novo, conseguir E enfim. assim por diante. Eita, coisa boa! Sim, um conselho que eu posso dar só vai, só tenta, porque assim, se é isso, é exatamente isso que você falou, que resume muito bem. É tentar, acertar, tentar, errar. Tentar novamente até você conseguir. E vai valer a pena no final, sabe? Não tem como você se arrepender do que você faz. Você só se arrepende do que você não faz. Então, eu realmente espero que, se você tem esse sonho de poder fazer ciência, esse querer fazer ciência, vai atrás disso, sabe? Corre atrás. Junta com uma galera que também sonha o mesmo sonho que você, que realmente vai dar certo. Se você continuar persistindo. Que persistir é isso. Não é você fazer tudo certinho ou não é certinho, mas é você continuar nesse caminho, sabe? Continuar trilhando esse caminho da ciência. Eita, coisa boa! E olha, meu conselho é mais ou menos uma frase, assim. Eu falaria pra pessoa que quer iniciar tudo isso, se joga. Porque todo mundo tem que começar de algum lugar. Não tenha medo, exatamente como vocês falaram, gente. Todo mundo tem que começar de algum lugar, seja ele pequeno, seja ele uma FEBIC, né? Todo mundo começa de algum lugar. Verdade. Não fique preso aos erros, não fique preso ao que deu errado, ao que não tá dando certo, porque isso, na verdade, é só um aprendizado pra justamente tudo dar certo depois. Eita, coisa boa! As falas das nossas convidadas mostram que a iniciação científica é uma experiência transformadora. Cada uma destacou que o processo vai além dos resultados. Ele envolve trabalho em equipe, criatividade, persistência e a capacidade de aprender com os erros. Outro ponto essencial foi o papel do professor orientador, que ofereceu orientação técnica, motivação e apoio emocional em cada etapa do percurso, mesmo diante das dificuldades como falta de recursos, tempo, insegurança. Os estudantes aprenderam a encontrar soluções e, seguir avante. Essas experiências revelam que a ciência não é algo distante. Ela pode ser vivida dentro da escola e abrir portas para oportunidades no Brasil e no mundo. A mensagem que fica é clara: se você ainda não começou, dê o primeiro passo. Procure apoio, compartilhe suas ideias e permita-se viver a iniciação científica. Esse caminho pode transformar não só o seu futuro acadêmico e profissional, mas também pode mudar a sua forma de enxergar o mundo. As trajetórias da Rebeca, da Beatriz, da Sara nos lembram que todo estudante tem potencial para se tornar um pesquisador e uma pesquisadora. Elas mostram que a curiosidade, quando aliada à dedicação, pode gerar conquistas que ultrapassam a sala de aula e chegam a impactar
comunidades inteiras. Essas meninas são exemplo de como a iniciação científica pode abrir portas, tanto para impactar sua comunidade, quanto para vivenciar experiências nacionais e internacionais em oportunidades únicas. Assim como elas, muitos jovens podem trilhar caminhos de impacto quando acreditam em suas ideias e buscam novas vivências. Participar da iniciação científica é acreditar que cada pergunta pode levar a uma descoberta, que cada tentativa é um passo para o aprendizado e que cada projeto tem o poder de transformar realidades. Que essas histórias aqui continuem a inspirar você que está nos assistindo a continuar a pesquisar, buscando oportunidades e acreditando no seu potencial. Afinal, o próximo grande passo da ciência pode começar com a sua criatividade. E eu quero agradecer a Rebeca, muito obrigado por estar aqui. Agradeço também a Beatriz e agradeço também a Sara. Muito obrigada. Muito obrigada obrigado por vocês estarem aqui conosco, viu? Por fazer parte desse momento dos 10 anos da FEBIC. É muito bom ter vocês aqui, ouvir os seus relatos, viu? Agradeço muito vocês pela oportunidade. E você, isso mesmo, você que está aí nos assistindo deste lado da telinha, nós temos o prazer de convidá-lo a participar ativamente do PODIC, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada da alfabetização, da iniciação e da educação científica. Envie suas perguntas, contribuições e sugestões. Pode ser aqui no comentário ou ainda para o e-mail pesquisaibic@gmail.com. Não perca a chance de se envolver e contribuir para um diálogo inspirador sobre o futuro da ciência. E assim, nós encerramos mais um episódio do PODIC, isso mesmo. Agradecemos a todos que estão aí nos acompanhando nessa conversa sobre a importância do pensar, do fazer e do divulgar pesquisas de alfabetização, iniciação e educação científica. Esperamos que as reflexões que aqui surgiram tenham inspirado e mostrado o quanto a pesquisa contribui para o crescimento acadêmico e pessoal dos estudantes. Um agradecimento especial mais uma vez às nossas convidadas, às nossas mulheres pesquisadoras, e eu também quero agradecer a toda a equipe do PODIC. Isso mesmo, eles estão aqui gravando, editando, criando imagens e assim por diante. Até o próximo episódio. Continuem curiosos, questionando e construindo o conhecimento. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.